Olá pessoal, a paz do Senhor, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Além da Canção. E hoje é dia de refletir e aprender sobre o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Jornada linda essa nossa aqui, aprendendo e somando a nossa vida espiritual, tudo sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Vale lembrar que os capítulos anteriores estão disponíveis aqui no canal. Você pode conferir agora, antes desse, ou quando você preferir. Os assuntos abordados no capítulo 15, no geral, são Timóteo, que junta-se a Paulo e Silas na missão, né? A visão de Paulo em Troade, onde ele ouviu aquela conhecida frase, pelo menos para a maioria de nós: passa a Macedônia e ajuda-nos, né? A conversão de Lídia e a prisão de Paulo e Silas, bem como ali, né, o terremoto que houve naquela prisão. Eu te aconselho a ler atentamente esse capítulo. Eu não vou me ater a muitos detalhes, só algumas curiosidades. Por exemplo, Timóteo, que era filho de uma judia casada com um grego, né? Ela ensinou a palavra a ele desde pequeno, mas não circuncidou pela lei, né? Teoricamente, ou pela lei, ele deveria ser circuncidado mesmo sem seu pai ser um judeu. Ele era grego, mas como ele era o senhor da casa, provavelmente não o fez. Não há menção também de que ele era cristão. E Paulo, ao ouvir bom testemunho a respeito de Timóteo, né, de como sua mãe o ensinara desde criança, e ao ver que de fato ele poderia ser útil à obra, decide levá-lo com ele e por isso decide circuncidá-lo, para que os irmãos judeus não tenham nenhuma resistência a ele. Ele não é 100% gentil. Logo, aquela decisão do concílio que a gente já conversou aqui poderia até favorecê-lo, mas Paulo escolheu evitar qualquer atrapalho, por isso ele circuncida Timóteo para caminhar com ele. Outra curiosidade do texto é o fato de que Lucas acompanhou a Paulo nesta viagem. Você lembra que é Lucas que escreveu esse livro, né? E aí ele usa o pronome na primeira pessoa do plural, acho que, se não me engano, verso 11, se incluindo nessa missão. Isso provavelmente aconteceu em outros 3 momentos também, que a gente vai ler nos próximos capítulos. Lucas acompanhou de perto algumas missões de Paulo. E aí eu vou para uma outra curiosidade. Filipos, que é uma das cidades que ele chega aqui nesse capítulo, não é uma cidade muito grande, mas ela era próxima ao mar. E por estar próxima ao mar, tinha um porto também. Dela saíam acessos para várias cidades da Europa. E essa movimentação com o mar leva para outros países também. Então foi uma estratégia do céu para a propagação do evangelho. O verso 11 menciona um lugar de oração. Para ter uma sinagoga numa cidade, precisariam ter 10 famílias. Quando não tinha 10 chefes de família, não era uma congregação que existia naquela cidade, sim um lugar de oração. E esse lugar de oração, normalmente, era a céu aberto e perto de um rio. Como não havia sinagoga nessa cidade, Paulo e seus companheiros foram para o lugar de oração. E aí vamos para a próxima curiosidade. Lídia, que era uma vendedora de púrpura, né? A púrpura era algo muito caro, como se fosse uma tinta extraída de um molúsculo gota a gota. Então, provavelmente, Lídia era uma mulher muito rica. O evangelho a alcançou, ela aceitou a fé, foi batizada e quis receber os missionários na casa dela ali em Tiatira. Daí, então, em uma dessas idas, né, ao lugar de oração, acontece esse episódio dessa moça que adivinhava, né? Ela vem atrás de Paulo dizendo: esse homem e seus companheiros são homens de Deus e ele vai trazer a salvação para vocês. E ela faz isso por alguns dias. Aí Paulo perturba-se. Mas ele não está perturbado porque ela falou a verdade, mas porque as pessoas acreditavam que ela era uma fonte de verdade. As pessoas pagavam para ela adivinhar o futuro. Então, Paulo expulsa aquele espírito mau dela. E aí os homens que ganhavam dinheiro às custas dela não gostaram nem um pouco de ver os lucros dele, né? No caso, os lucros que eles tinham através dela chegarem ao fim. E por isso eles arrastam Paulo e Silas para a praça e caluniam eles. Vocês lembram que isso já aconteceu, né? Tanto com Jesus foi caluniado, quanto com Estevão, né? E aí eles apresentam aos magistrados e eles mandam açoitá-los com varas. Depois de muitos açoites, lançam ele na prisão, os dois na prisão, que vocês leram no texto, é uma prisão reforçada. Eles estão presos, né, pelos braços e pés e mãos. Mas eles cantavam e oravam, e os companheiros de cela ouviam atentamente. Então, à meia-noite, veio um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão.
todas as portas se abrem, as correntes dos presos se soltam também. Então o carcereiro acordou e viu tudo aberto e pensou em suicidar-se. Por isso que é importante ver os vídeos anteriores. A gente já viu que a punição para quem deixa um prisioneiro fugir é a morte. Por isso que ele pensa em suicidar-se. Mas Paulo intervém e diz: nós estamos todos aqui. E aí o carcereiro, que viu tudo aquilo que aconteceu, pergunta o que ele pode fazer para ser salvo. Ele viu que Deus era com aqueles homens, a entrega daqueles homens, e ele quer experimentar isso também. Ele acha que é difícil, mas Paulo responde: tudo que você precisa fazer é crer. Mesmo sendo tarde da noite, aquele homem agora trata as feridas de Paulo e Silas, né, e aceitou com sua casa a fé, né, e todos foram batizados. E um detalhe: provavelmente ali não havia um lugar apropriado para emergir eles em água, né, para o batismo. Então estudiosos afirmam que provavelmente esse batismo foi por aspersão, né, colocando água neles. Percebam aqui, neste texto, que diferente de outras ocasiões, quando o anjo chegou a Pedro e soltou ele da prisão, Paulo e Silas não foram embora. Eles continuaram na prisão, não fugiram, mesmo tendo visto as cadeias se abrirem. Eles não receberam ordem para isso. As prisões se abriram, mas eles continuaram na prisão justamente com o carcereiro. E aí, por fim, o texto aborda que eles foram liberados da prisão, né? Mas os magistrados souberam que Paulo e Silas eram romanos, eles não aceitaram ir embora. E perceberam que estavam em perigo, porque Roma, né, eles tinham machucado cidadãos romanos. Não poderiam ter negado a Paulo e Silas o direito de um julgamento. E é por isso que ele recusa-se a ir embora. Mas há uma intenção, o objetivo dele é proteger a igreja recém-fundada em Filipos. Eles foram açoitados em público, então as pessoas daquela cidade poderiam achar que eles tinham feito algo de errado. Então Paulo diz assim: eu vou ficar aqui, para que todas as pessoas que são ligadas a mim aqui na igreja não sofram retaliação por algo que eu tenha feito de errado. Então é eles que têm que vir e fazer o processo direitinho. E foi o que aconteceu. E aí eu quero refletir com vocês sobre o texto do verso 16. E aconteceu que, indo nós para um lugar de oração. Olha a quantidade de guerras que esses homens enfrentaram e, pasme, eles estavam indo orar quando a jovem os abordou e todo o restante aconteceu. Foram presos, foram açoitados. E eu fiquei pensando quantos desafios nos sobrevêm quando decidimos orar. Parece que eles vêm justamente para nos tirar do foco, para nos fazer desistir. Mas tal qual estes homens fizeram, não cessemos de orar. E repreendamos todo espírito que queira nos atrapalhar. Ele repreendeu aquela mulher. Só os que estão munidos com oração vencem desafios, mesmo que dolorosos e difíceis. Através da oração a gente experimenta o sobrenatural. Não deixe de orar. Não deixemos de orar. Só assim a gente vence. Só através da oração nós viveremos milagres indizíveis e inexplicáveis. Não deixe que as artimanhas e as setas do inimigo tirem você do foco. Paulo e Silas, o texto fala que eles iam por alguns dias ao lugar de oração e aquela mulher repetia aquilo por alguns dias, ou seja, a intenção era tirar eles do foco. Mas eles repreenderam, persistiram e alcançaram vitória. Então, que ninguém roube a nossa intimidade com o Senhor e o nosso momento de conversar com Ele através da oração. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por mais uma vez nos ensinar através da Tua palavra, nos mostrar o caminho correto, nos permitir, Pai, saber e ler sobre histórias tão surpreendentes. Entender que algumas coisas acontecem e seremos orientados para tomarmos determinadas atitudes. Outras vezes algumas coisas irão acontecer e nós ficaremos quietos aguardando a Tua ordem. O Senhor nos honrará, o Senhor nos mostrará, o Senhor nos guiará. E tudo isso só acontecerá se estivermos orando, se estivermos em Ti. Deus, esse tempo e essa vida tem consumido o nosso tempo, a ponto de termos as piores e as melhores desculpas para dizer que não temos tempo de orar. Espírito Santo, não desiste de nós. Nos inquieta, nos incomoda, nos lembra durante o nosso dia de termos um tempo contigo de oração, além da leitura da Tua palavra. Ajuda-nos a estar cada vez mais perto de Ti, Pai. Sabemos que só através da oração teremos as respostas certas e viveremos o sobrenatural.
Nos ajuda, Espírito Santo. Obrigada, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até o próximo devocional.